No vídeo de hoje eu vou te trazer 5 casos reais de crianças que cometeram assassinatos. E o primeiro caso desse vídeo é de Barry Lucketis. Barry, de 14 anos, recebeu 2 sentenças de prisão perpétua e mais 205 anos extras por um tiroteio ocorrido na Frontier Middle School em Washington. Em 1996, vestido como um atirador do Velho Oeste, Barry armou-se com um dos seus rifles do seu pai e 2 pistolas. Ele entrou em sua escola e assassinou 2 alunos e um professor que estava em uma aula de álgebra. Outro aluno também ficou gravemente ferido. Segundo muitos relatos, quando Barry viu seus colegas em pânico, ele gritou: "Isso é muito melhor do que a álgebra, não é?" Essa frase é um dos romances de Stephen King intitulado Rage, cujo conteúdo refletia de perto a situação de Barry, já que se tratava do personagem principal mantendo sua turma de álgebra como refém e atirando em 2 professores. Por um curto período de tempo, Barry fez reféns na esperança de escapar da cena do crime. No entanto, quando o professor e treinador John Lane entrou na sala de aula, os alunos foram rapidamente evacuados e Barry foi imobilizado no chão, onde foi mantido até a chegada da polícia. Atualmente, Barry cumpre 2 sentenças de prisão perpétua e mais 205 anos de pena obrigatória na Cleland Bay Corrections Facility. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal decidiu que enviar menores para a prisão por toda a vida, sem possibilidade de liberdade condicional, é um castigo cruel e incomum, e ordenou que réus como Barry fossem sentenciados novamente. Uma nova sentença certamente será uma escolha polarizadora para a comunidade e para as famílias das vítimas. Número 2. Curtis e Catherine Jones. Em 1999, os irmãos Curtis e Catherine Jones, de 12 e 13 anos na época, foram presos pelo assassinato da namorada do seu pai. As 2 crianças conseguiram pegar a pistola de 9mm do seu pai e mataram a tiros Sonia Spades, de 29 anos. Os detalhes do assassinato foram confusos por um bom tempo, e o motivo inicialmente foi considerado como um ato de ciúme. No entanto, mais tarde foi revelado que as crianças haviam sofrido abuso físico e sexual em sua casa. O casal alega que ambos foram abusados por um membro masculino da família que morava na mesma casa e até dividiu o quarto com Curtis. Os serviços de proteção à criança foram informados várias vezes sobre a violência na casa, mas não tomaram nenhuma providência. Além da namorada do seu pai, as crianças revelaram mais tarde que também planejaram matar o pai, bem como o homem que eles também afirmavam ser responsável pelos abusos. Essas 2 crianças foram as primeiras na época a serem acusadas como adultos, com assassinato em 1º grau, mas após alguns apelos, isso foi alterado para assassinato em 2º grau. Eles foram considerados culpados e cada um foi condenado a 18 anos de prisão com liberdade condicional perpétua. No meio de 2015, os 2 irmãos foram libertados da prisão aos 29 e 30 anos de idade. Enquanto estavam na prisão, Curtis Jones foi ordenado como ministro cristão. Catherine diz que está ansiosa para recuperar o tempo perdido. Número 3. Mary Bell. Mary Flora Bell tinha apenas 10 e 11 anos quando assassinou 2 meninos pequenos em 1968. Nascida em uma família desfavorável, sua mãe era uma prostituta adolescente que mais tarde se casou com um ladrão armado. Mary não teve um bom começo na vida e tinha uma reputação em sua área de Scottswood como uma delinquente. No dia antes de completar 11 anos, Mary assassinou Martin Brown, um menino de 4 anos, estrangulando-o em uma casa abandonada. Pouco depois do incidente, um jardim de infância local foi invadido e vandalizado, e notas escritas à mão por crianças foram encontradas pela polícia, falando sobre o assassinato. Apenas 2 meses depois, o corpo de Brian Howie, de 3 anos, foi encontrado em um terreno baldio, perto do primeiro local do crime. Sua morte também foi causada por estrangulamento. A polícia ligou os 2 assassinatos e agiu entrevistando crianças locais. 2 se destacaram, Mary e outra menina chamada Norma, pois suas respostas eram vagas e suas histórias mudavam várias vezes. As 2 começaram a se acusar mutuamente. Eventualmente, as 2 meninas foram detidas e acusadas dos assassinatos. A polícia afirmou que Mary retornou ao 2º local do crime e gravou um M no estômago da criança. Ela também cortou alguns cabelos antes de arranhar as pernas e mutilar as partes íntimas da vítima. No julgamento de 1968, as 2 meninas admitiram ter invadido o jardim na infância e deixado as notas lá. No entanto, foi a atitude de Mary que mais chamou a atenção. Enquanto Norma estava assustada e confusa, Mary permaneceu confiante e calma. Após quase 10 dias de deliberação, um júri eventualmente considerou Mary culpada do homicídio culposo e a sentenciou à prisão perpétua. Embora Norma estivesse presente quando o 2º assassinato ocorreu, ela foi absolvida e considerada inocente. Depois de passar 12 anos atrás das grades, Mary foi libertada em 1980 e deixou a prisão com uma nova identidade. Recebida com agitação pela mídia, ela publicou uma biografia em 1998, intitulada Choros Não Ouvidos, a história de Mary Bell. A história número 4 agora é de John Venables e Robert Thompson.
Em um assassinato que chocou a Grã-Bretanha como nação, John Venables e Robert Thompson tinham apenas 10 anos quando assassinaram James Booger, um menino de 2 anos. Em 12 de fevereiro de 1993, em vez de irem para a escola, os dois meninos passaram um dia em um shopping na cidade de Bottle, onde furtaram vários itens, incluindo uma lata de tinta, baterias e doces. Além dos furtos, os meninos também estavam procurando uma criança para sequestrar. Por volta das 15h40, James Booger e sua mãe estavam dentro de uma loja de açougue que ficava no térreo do shopping. Venables e Thompson viram o menino na loja e decidiram que ele seria sua infeliz vítima. Enquanto a mãe de James estava brevemente distraída, os dois meninos se aproximaram do garotinho, seguraram sua mão e o levaram para fora do shopping. Depois de caminhar por mais de 3 km, eles acabaram na estação ferroviária de Walton em Enfield, onde começaram a torturar o indefeso menino. Algumas das 42 lesões horríveis que o menino sofreu incluíam muitos hematomas, cortes e fraturas. Os meninos colocaram pilhas dentro da boca dele, jogaram tinta em seu olho esquerdo e jogaram tijolos e pedras nele. James Booger acabou sendo libertado do seu sofrimento quando Venables e Thompson bateram em sua cabeça com uma barra de ferro. Após o brutal assassinato, os dois meninos colocaram o corpo sem vida nos trilhos do trem para parecer um acidente. Depois que a polícia divulgou imagens granuladas do circuito interno de TV do shopping, uma mulher se apresentou e identificou John Venables como um dos seus meninos. Ambos os meninos foram posteriormente presos e acusados de assassinato. Do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given in evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. Alright. I have a photograph here, which is a video camera photograph. That's me. That's me. So the boy holding James's hand is you, and the boy ahead of you, in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us? James. Can you just tell us what happened? He took me around shop and started throwing bricks at me. And then Who did? Robbie. Why did he throw bricks at him? No. He hits him where exactly? In the face. In the I face. think he hit him in the eyes. And he hits him in the eyes. Right. Now, was James making any noises He then? was knocked out. He was knocked out. Was he moving at all? Depois de confessarem, ambos foram condenados a permanecer sob custódia até atingirem a maioridade. Os dois meninos, agora adultos, não conseguem explicar por que cometeram um crime horrível. Após serem liberados em 2001, Venables e Thompson receberam novas identidades. Em 2010, John Venables foi enviado de volta à prisão por acusações de pornografia infantil. Número 5. Amarjit Sada. Amarjit Sada foi nomeado o serial killer mais jovem na Índia, e com razão. Nascido em 1998, esse jovem rapaz com apenas 8 anos de idade assassinou 3 bebês a sangue frio. A primeira vítima de Sada foi sua prima de 6 meses, que ele matou em 2006. Poucos meses depois, ele assassinou a sua irmã de 8 meses. Segundo várias fontes, a família de Sada e algumas pessoas que viviam na vila sabiam dos assassinatos, mas não os denunciaram porque eram considerados assuntos familiares. A última vítima de Sada foi a filha de 6 meses de uma vizinha. O jovem rapaz a sequestrou da escola primária da vila e a levou para um campo, onde a espancou até a morte com um tijolo. Acredita-se que as outras 2 crianças também tenham morrido dessa forma. Quando questionado sobre o desaparecimento da filha da vizinha, Sada confessou o assassinato e até levou as pessoas ao local onde o crime ocorreu. O menino de 8 anos então confessou também o assassinato de sua irmã e prima. Mas por que ele fez isso? As motivações de Sada não estão claras, mas também quando questionado, a polícia diz que ele sorria muito e pedia biscoitos. Os especialistas médicos acreditam que ele tem um transtorno de conduta e devido a um grave desequilíbrio químico em seu cérebro, ele também sente gratificação ao infligir ferimentos em outras pessoas. Não está totalmente claro onde Sada está agora, mas alguns relatos sugerem que ele está vivendo em um hospital e buscando terapia para lidar com sua doença mental. Devido a ter sido condenado como menor de idade, de acordo com a lei indiana, a sentença máxima para seus crimes teria sido de 3 anos. Sada agora teria 18 anos e existe a possibilidade de que ele esteja livre. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever, que eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.